A paz do Senhor, irmão, irmã. No último dia 19 de junho desse ano, nós tivemos aqui a nossa escola bíblica, dentro do seminário que nós estávamos fazendo, chamado Seminário do Espírito Santo. Durante o nosso mês de junho de 2022, nós comemoramos aqui o tempo de Pentecostes e decidimos então falar acerca da pessoa do Espírito Santo, esclarecer um pouco mais sobre essa pessoa da Trindade, tão pouco explorada, tão pouco falada e tão pouco conhecida. Especificamente nesse dia, no dia 19, nós tivemos um problema técnico aqui com a nossa gravação, não conseguimos gravar a nossa escola bíblica, e nós sabemos que muitas pessoas nos acompanham de casa, nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, então nós decidimos regravar essa aula para você que gostaria de tê-la registrada e que gostaria de assistir depois também online, na sua casa, onde você estiver, com calma. Por isso nós vamos hoje regravar essa aula e esperamos em Deus que seja edificante, que seja proveitosa para a sua vida espiritual. Bom, o tema da aula foi a nossa terceira aula no Seminário do Espírito Santo. O tema dessa aula era sobre o batismo e a plenitude do Espírito. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós exploramos o texto e vamos reler o texto de Atos 1, dos versículos 1 a 11. Se você quiser abrir aí onde você está, ou atente, preste atenção na leitura do texto, que é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E diz assim, Atos 1, a partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá, do modo como vocês o viram subir. Amém. Então que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor nos conduza durante esse tempo, durante esse momento de estudo bíblico, e que o Senhor esclareça o nosso entendimento para compreendermos bem as verdades da sua palavra. Amém. Irmãos, dificilmente nós podemos nos relacionar bem com alguém que nós não conhecemos tão bem assim. Para estabelecermos um bom relacionamento, seja de amizade, um relacionamento familiar, um relacionamento mesmo afetivo, amoroso, precisamos conhecer quem está do nosso lado e precisamos também nos conhecer, saber quem nós somos, saber do que gostamos ou a forma como reagimos a determinadas atitudes. Portanto, o conhecimento do outro e o conhecimento de nós mesmos é importante para que consigamos estabelecer bons relacionamentos com quem está perto de nós. E assim também acontece no nosso relacionamento com Deus. Se nós queremos nos relacionar bem com Deus, e veja, Deus, Ele tem um interesse, Deus deseja se relacionar conosco, se relacionar com as suas criaturas, seus filhos. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que o nosso relacionamento com Ele fosse restaurado,
Paulo vai dizer em 2 Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, ou seja, estabelecendo de novo esse relacionamento dele com os seus, com as suas criaturas, com os seres humanos. Mas se nós queremos, de fato, viver esse relacionamento profundo e íntimo com Deus, nós precisamos conhecê-lo, saber quem Ele é, saber como devemos tratar ou ter reverência diante da divindade, diante do Senhor. E o que nós vemos hoje, irmãos, é algo muito diferente. Nós vemos uma ignorância muito grande a respeito de quem Deus é. Nós vemos muitas confusões, até mesmo em púlpitos, até mesmo em igrejas, pessoas que levam a palavra de Deus, mas têm uma ideia acerca de Deus muito distorcida. Muitos têm aquela ideia de um Deus que é cruel, de um Deus que é legalista, que só exige que se faça isso e aquilo, exige obediência sob pena de condenação. Outros têm uma ideia de Deus contrária, né? Uma ideia de que Deus é somente amor e que Deus vai aceitar tudo, Deus não se importa com aquilo que eu faço, Deus não se importa com o fato de eu estar pecando ou não, até porque Deus é amoroso e Ele me entende. Essas são ideias equivocadas sobre quem Deus é. Mas se nós queremos nos relacionar bem com Deus, de fato, com o Senhor, precisamos ter uma compreensão bíblica de quem é o Senhor. E quando nós pensamos sobre essa ignorância a respeito de Deus que nós vemos hoje, isso se torna mais forte ainda quando nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando nós conhecemos o Senhor na sua palavra, nós vemos que Deus é triuno. A Trindade é composta de 3 pessoas, mas há um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas ao mesmo tempo o Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai e o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Precisamos conhecer bem as 3 pessoas da Trindade. E o esforço que nós estamos fazendo aqui nesse seminário é de trazer um maior esclarecimento acerca da pessoa do Espírito Santo. Temos visto também muitas distorções acerca do Espírito Santo nas igrejas hoje em dia. Algumas que quase ignoram a existência e a presença do Espírito e outras que exageram, né, que abusam de uma suposta experiência espiritual com o Espírito Santo de Deus. E por isso, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado de saber quem é o Espírito Santo, como ele age na igreja e como nós devemos buscar a presença dele. Por isso, nós estamos trabalhando hoje esse tema, o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Podemos ser batizados, podemos ser plenos do Espírito. E aqui eu já faço uma pergunta para você. Reflita, você saberia responder se alguém te perguntasse: você é batizado com o Espírito Santo? O que você acha? Você é batizado com o Espírito Santo ou você não é batizado com o Espírito Santo? Ainda, você saberia responder se alguém te perguntasse se você é cheio do Espírito Santo? O que você diria? O que você responderia? Você saberia responder essa pergunta? Você é batizado com o Espírito? Você é cheio do Espírito? Nosso objetivo hoje é que a gente consiga responder a esses questionamentos. Primeiro, entender e depois responder. Então, para isso, a gente vai seguir um caminho no nosso estudo. Qual vai ser o caminho? Nós fizemos aqui a leitura do texto da Palavra de Deus. Nós vamos, então, expor essa passagem, entender o que estava acontecendo aqui. E depois que nós expusermos a passagem, nós vamos voltar em textos específicos que falam sobre essa experiência dos discípulos com o Espírito Santo. Os textos, os versículos que falam sobre esse derramamento do Espírito Santo ali na experiência da igreja primitiva. Tendo entendido isso, então, através desses textos, compreendendo o que é o derramamento do Espírito, especialmente no contexto de Atos, nós vamos considerar as conclusões e as aplicações do nosso estudo. Então, entrando já na nossa exposição, nós vamos entender, irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas. E não foi o primeiro livro escrito por Lucas, né? Se você conhece a Palavra de Deus, você vai se lembrar que nós temos um evangelho que leva ao nome do seu autor, o Evangelho de Lucas. Esse foi o primeiro livro. E Atos foi escrito como um complemento ao livro de Lucas. Muitos teólogos, muitos estudiosos costumam tratar esses 2 livros como um livro só, Lucas-Atos, como um livro de 2 volumes, né? Lucas começa escrevendo
no seu evangelho e conclui o seu objetivo quando ele escreve o livro de Atos. Se a gente for no livro de Lucas, no evangelho de Lucas, lá no primeiro capítulo, a gente vai ver qual é o objetivo dele ao escrever os dois livros. Lucas 1, no versículo 3, ele vai dizer que, igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Ou seja, aqui a gente vê que Lucas, quando escreve Lucas e Atos, tem pelo menos dois objetivos. Um objetivo histórico e um objetivo didático. Ou seja, Lucas ele queria, ao mesmo tempo, expor a história acerca de Cristo, como Cristo viveu, como foi o nascimento de Cristo, como foi o seu ministério, como foi a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição. E também como foi o início da igreja. Depois que Cristo subiu aos céus, como que a igreja continuou a obra que Cristo iniciou nesse mundo. Esse seria o objetivo histórico, mas Lucas tem também um objetivo didático, como ele diz lá para Teófilo, que foi a pessoa para quem ele escreveu esse livro, possivelmente uma pessoa importante ali do Império Romano. Ele diz, eu quero que você esteja mais apegado às verdades às quais você foi ensinado. Ou seja, que você tenha maior consciência, que você tenha maior clareza e maior certeza dessas verdades. Então, Lucas também tinha o objetivo de ensinar, um objetivo didático, passar para Teófilo as verdades acerca do ministério de Cristo e acerca da igreja. Quando nós chegamos aqui no livro de Atos, no começo do livro de Atos, nós vamos ver que Lucas, ele deixa claro que desde o primeiro volume, desde o seu evangelho, Jesus é o personagem principal. O primeiro versículo de Atos diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, o objetivo de Lucas era mostrar o ministério de Cristo, falar sobre Jesus, falar sobre as obras de Jesus e sobre os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele fez e aquilo que ele ensinou. Agora, quando Lucas chega aqui no livro de Atos, ele vai relatar essa continuação da obra de Cristo por meio da igreja. Então veja o que ele diz: eu falei do que Jesus começou a fazer. Ou seja, a obra de Cristo não estava terminada. A obra de Cristo continuaria. E essa obra de Cristo continuaria por meio da igreja. E é isso que Lucas vai relatar no livro de Atos. Uma igreja que é composta de diversos cristãos, uma igreja cada vez mais numerosa, cheia de crentes e crentes cheios do Espírito Santo. Jesus enviaria então o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos, e no poder do Espírito Santo, esses discípulos proclamariam o Evangelho em todos os cantos do mundo, a partir de Jerusalém, se espalhando por todo o Império Romano. Mas a atividade do Espírito Santo sobre o ministério de Cristo e da igreja não é uma particularidade aqui do livro de Atos. Lucas ele não começa a falar do Espírito Santo no livro de Atos. Já no seu primeiro livro, já no seu Evangelho, Lucas trata acerca da pessoa do Espírito Santo extensivamente, com muita clareza e com muitos detalhes, já no ministério de Cristo, já na vida de Cristo. Nos capítulos iniciais do Evangelho de Lucas, se nós formos lá no começo do livro de Lucas, nós vamos ver que o Espírito Santo já estava agindo ali na narrativa do nascimento de Jesus, em diversas pessoas que fizeram parte daquele momento. Nós vamos ver Lucas falando que Maria, quando recebeu o anúncio do anjo Gabriel, foi revestida do Espírito Santo, a partir do qual ela engravidou, concebeu, deu à luz a um filho, que era o Filho de Deus. Isabel também, a sua parenta, como Lucas diz ali, a sua prima, fica cheia do Espírito Santo quando recebe a visita de Maria, e bendiz o fruto do seu ventre. Isso está lá em Lucas 1:41. O esposo de Isabel, chamado Zacarias, também profetiza cheio do Espírito Santo, lá em Lucas 1:67, e o filho deles dois, João Batista, também seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Está lá em Lucas 1, versículo 15. E ainda na narrativa do nascimento, nós vamos ver que depois que Cristo nasce, um homem chamado Simeão é movido pelo Espírito Santo para ir até o templo. Então ele toma Jesus nos braços e profetiza
a Maria abençoando aquela família. Nós vemos isso lá em Lucas 2, nos versículos 25 e 35. Lucas vai dizer que Simeão foi movido pelo Espírito Santo. E depois da narrativa do nascimento, ao longo de todo o ministério de Cristo, Lucas vai relatando essa profunda experiência que Jesus tinha com o Espírito Santo. Você pode lembrar no episódio do batismo, quando Jesus foi ungido com o Espírito Santo. O Espírito desce sobre ele como uma pomba, e do céu se ouve a voz do Pai: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Trindade aparecendo ali, o Filho, o Espírito Santo, o Pai. Depois Lucas vai dizer que Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi guiado por esse mesmo Espírito para o deserto, a fim de ser tentado. Jesus ali foi empoderado pelo Espírito Santo. O texto vai terminar dizendo que Jesus, cheio do poder do Espírito, foi pregar na Galileia. Depois Jesus ainda regozija, se alegra no Espírito Santo, em Lucas 10, 21. Além disso, Jesus ensina aos discípulos sobre o Espírito Santo e Jesus vai além. Ele promete aos discípulos que eles receberiam o Espírito Santo. Então a gente percebe como que no livro de Lucas o Espírito Santo aparece em diversos momentos no ministério de Jesus. E quando nós chegamos aqui na abertura do livro de Atos, Lucas vai destacar mais uma vez a ação do Espírito no ministério de Cristo. Lá no versículo 2 ele já vai dizer que Lucas narra aqui o que Jesus começou a ensinar e a fazer até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então Jesus, mais uma vez, depois de ressurreto, antes de subir aos céus, deu mandamento por meio do Espírito Santo. Ele até ali estava sendo conduzido, estava sendo guiado pelo Espírito. O que Lucas quer demonstrar aqui, irmãos, é que desde o começo, desde o nascimento até o fim do ministério de Cristo, Cristo estava em comunhão constante com o Espírito Santo. Cristo estava tendo uma experiência constante com o Espírito Santo e vivendo debaixo do poder desse mesmo Espírito. Agora, Lucas, ele pretende mostrar como que Jesus envia de si mesmo o Espírito Santo aos seus discípulos, como que Jesus, subindo aos céus, envia o Espírito Santo à igreja. E ele vai começar mostrando aqui acerca dessa promessa, a promessa do Pai, nos versículos 3 a 8. Já no versículo 3 e no começo do versículo 4, Lucas ele faz um breve resumo daquilo que foi exposto lá no final do seu Evangelho, nas últimas linhas do seu Evangelho, quando Cristo, depois de ter ressuscitado, aparece para os seus discípulos, e os discípulos que estavam naquele momento trancados, com medo das autoridades romanas, porque aquelas autoridades tinham matado a Jesus, e tinham matado de uma forma cruel, debaixo de tortura. Então os discípulos tiveram medo. Você lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes por medo, e eles estavam naquele momento trancados, e naquele momento Jesus aparece para eles. Lucas narra isso no final ali do seu Evangelho, e ele traz isso à tona de novo, no começo do livro de Atos. Para comprovar, Jesus naquele momento, para comprovar que ele havia de fato ressuscitado, ele apresenta 2 provas. Ele diz para os discípulos tocarem as suas mãos e o seu lado, e também come diante da presença deles, mostrando ali que Jesus tinha ressuscitado de fato em carne. Jesus não tinha desencarnado, como dizem os kardecistas. O Lucas ele deixa isso muito claro aqui. Não, Jesus estava ali em carne. Jesus pediu para tocarem no seu corpo e Lucas demonstra como que Jesus disse para os discípulos: olha, veja, um espírito tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus comeu com os discípulos, mostrando ali que ele de fato ressuscitou em carne. E aqui em Atos 3 e 4, no começo do versículo 1 dos versículos 3 e 4, Lucas vai dizer: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Então Lucas aqui ele apresenta mais algumas informações. Ele acrescenta que esse período que Jesus ficou ali com os discípulos foi um período de 40 dias. Jesus ficou pouco mais de um mês e 10 dias com os discípulos. E durante esse tempo, Lucas estava falando sobre coisas relacionadas com o reino de Deus. Então Jesus mostrava, irmãos, ele buscava mostrar para os discípulos que
a promessa de Deus estava de fato acontecendo, estava de fato chegando. Aquela promessa que havia sido transmitida para o povo de Israel pelos antigos profetas, lá no Antigo Testamento, estava vindo, estava acontecendo. E essas promessas, elas tinham pelo menos 3 pontos. Os discípulos tinham consciência disso. Os profetas diziam que no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo perfeito, o Messias viria. Então o povo de Israel esperava esse Messias, aquele que seria o descendente de Davi, o filho de Davi, que iria resgatar, restaurar a nação de Israel. Mas além disso, esse Messias, ele viria também para estabelecer um reino. Esse Messias seria um rei, e ele estabeleceria um reino eterno, um reino que duraria para sempre e que seria superior a todos os reinos desse mundo. Então, os judeus, cientes dessa promessa, esperavam um reino político. Quando eles esperavam o Messias, eles esperavam alguém que viesse para destruir, para derrotar o Império Romano, libertar o povo de Israel do jugo de Roma, né, que era aquele império que estava sobre Israel, sobre várias nações, sobre vários povos, inclusive sobre o povo judeu. E então esse rei, destruindo o Império Romano, reinaria para sempre sobre o povo de Israel. Então os judeus esperavam esse rei político, esse rei militar. E ao mesmo tempo, a terceira ênfase dessa promessa é que quando esse Messias viesse, quando o reino chegasse, então o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E então o povo de Deus seria abençoado. O Espírito que vinha sobre pessoas específicas no Antigo Testamento seria derramado sobre todas as pessoas do reino, seria derramado sobre toda a carne. E por isso Jesus alerta os seus discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém até que essa promessa se cumprisse. Jesus diz aqui na continuação do versículo 4, ele deu essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Irmãos, pensando nessas promessas do Antigo Testamento, os discípulos, eles conheciam essa relação das profecias entre a vinda do Messias, o início do reino e o derramamento do Espírito. E quando Jesus fala sobre isso, provavelmente os discípulos trazem à sua mente as profecias de Ezequiel, lá no capítulo 36 e 37, quando Deus diz que o Espírito seria enviado sobre cada coração, e as pessoas do reino, o povo de Deus, teriam um coração transformado, um coração regenerado. E eles podem ter lembrado também da profecia de Joel, que diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne quando viesse o tempo de restaurar a nação de Israel, de restaurar o povo. Mas como falamos, na mentalidade judaica, esse reino seria um reino militar, um reino político. E foi isso que, esse erro, esse equívoco dos discípulos, que fez com que, quando Jesus falou, o Espírito será enviado dentro de poucos dias, que fez com que eles pensassem: bom, então agora o reino militar do Messias vai vir. Então agora Jesus vai se apresentar como um rei poderoso, um rei forte, ele vai trazer o seu exército e vai destruir o Império Romano. E foi por conta disso, desse pensamento, desse equívoco, que eles ficaram curiosos naquele momento e fizeram uma pergunta para Jesus, que aparece aí nos versículos 6 e 7. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então a resposta de Jesus aqui, irmãos, a resposta que Jesus deu para os discípulos mostra que de fato um dia Jesus virá. De fato um dia ele virá para estabelecer o seu reino, para estabelecer o seu reino eterno, um reino que irá subjugar todos os reinos desse mundo, que virá sobre todos os povos, sobre todos os reinos da terra, e no qual Jesus reinará para sempre sobre o seu povo. Esse reino há de acontecer, mas, ao mesmo tempo, a resposta de Jesus mostra que nós não podemos saber qual é o tempo em que isso vai acontecer. E, de fato, nós aguardamos a vinda de Cristo sem saber a data específica. Jesus vai falar sobre isso no final do seu sermão escatológico, lá em Mateus 24, quando Jesus diz que, olha, se vocês soubessem em que dia viria um ladrão, por exemplo,
na sua casa, você relaxaria nos outros dias e naquele dia você ficaria vigilante. Jesus vai falar sobre isso a partir de várias parábolas. Se um servo soubesse quando o seu senhor viria, ele poderia deixar as coisas do seu senhor largadas, e quando chegasse o tempo do senhor vir, ele iria correr para arrumar. Muitos filhos fazem isso, quando os pais saem de casa e dizem: olha, quando a gente voltar, eu quero que você tenha arrumado tal cômodo, que você tenha arrumado o seu quarto, e o filho fica ali relaxado. De repente ele vê que os pais estão chegando, ele fica desesperado: será que vai dar tempo? Como é que eu vou arrumar tudo? E os pais chegam, está tudo desarrumado. Jesus diz mais ou menos algo assim: olha, vocês não sabem em que momento eu vou voltar, mas vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar vigilantes. E os discípulos tinham consciência disso. Quando Jesus diz, então, o Espírito virá em breve, os discípulos quiseram saber: então agora virá o reino. E Jesus reforça isso: não cabe a vocês saber o dia em que o reino eterno virá, definitivo virá. Só que Jesus coloca um mais aí. No versículo 8, Jesus vai dizer: mas vocês receberão poder, e nós vamos chegar nesse texto. O reino inaugurado por Cristo, irmãos, era o reino do Espírito. Lá em 2 Coríntios 3, versículo 8, Paulo vai falar sobre o tempo da igreja, o tempo em que Cristo vem, como o ministério do Espírito. E esse é o reino espiritual, o reino no coração dos homens. Agora, nós já vivemos debaixo do reino de Deus. Ainda que Cristo virá um dia para estabelecer o seu reino eterno e trazer juízo àqueles que estiveram rebeldes contra Ele, e salvação para aqueles que se voltaram para Ele em arrependimento e fé. Hoje nós já vivemos um tempo em que o reino de Deus está sobre nós, é o reino espiritual sobre os nossos corações, um reino em que Deus reina através da igreja e no coração daqueles que Ele tem trazido para si, que Eles têm salvado do meio dessa geração pervertida e corrupta. E nesse reino, então, os discípulos de Cristo, que são os ministros dele, receberiam um poder para testemunhar, um poder para levar a palavra de Deus adiante, um poder que viria por meio do Espírito Santo. E é então o que ele fala no versículo 8. Jesus vai dizer: mas a vocês não cabe saber o dia da volta, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, dessa maneira, os discípulos, empoderados pelo Espírito, levariam o Evangelho de Cristo ao redor do mundo. Os discípulos realizariam curas, realizariam milagres, obras poderosas, feitos poderosos. Os discípulos, eles poderiam responder às autoridades quando eles fossem indagados, quando eles fossem levados ali para serem julgados. Os discípulos, no poder do Espírito, enfrentariam açoites, enfrentariam perseguições, enfrentariam prisões, e muitos deles, por fim, enfrentariam martírio. Seriam mortos por amor ao Evangelho, seriam mortos pelo desejo de fazer a palavra de Deus e o reino de Deus conhecido. Isso, irmãos, só seria possível pelo poder do Espírito Santo. A gente lembra de como os discípulos estavam depois da crucificação de Cristo. Eles estavam com medo, eles estavam escondidos. Como que esses discípulos, temerosos, acovardados, poderiam agora se levantar diante de uma multidão e pregar o Evangelho, como Pedro fez, Pedro que antes havia negado a Cristo? Como que esses discípulos poderiam defender a sua fé até a morte? Eles que estavam com medo das autoridades antes. Isso só seria possível por meio do Espírito Santo, porque eles haveriam de ser empoderados pelo Espírito Santo. E é isso que Lucas faz questão de destacar aqui no seu texto. No final do texto que nós lemos, Lucas vai falar sobre o momento em que Cristo sobe aos céus. No versículo 9, ele vai dizer: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, depois de ter instruído os discípulos e dado a eles a promessa do Espírito, Jesus sobe aos céus, e isso, irmãos, era necessário para que dos céus ele enviasse sobre a igreja o seu Espírito. Jesus mesmo falou isso para eles, lá em João 16, no versículo 7. Olha, não se entristeçam, porque eu digo a vocês que eu tenho de ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, eu não poderei enviar o Consolador até vocês.
Então era necessário que Cristo subisse aos céus para que de lá ele enviasse o Espírito Santo. O Espírito que esteve durante todo o ministério de Cristo com ele estaria agora sobre a igreja. E quando Cristo sobe aos céus, no seu corpo ressurreto e glorificado, ele recebe toda a autoridade. E é sob essa autoridade que os discípulos, então, empoderados pelo Espírito, pregariam acerca do reino. E para alertar os discípulos sobre essa tarefa, Lucas vai mostrar aqui que naquele momento em que Jesus está subindo aos céus, 2 anjos aparecem. Imagine que deve ter sido um susto para os discípulos, né? Eles impressionados com o que estava acontecendo, Jesus subindo aos céus, as nuvens vindo e encobrindo, e de repente 2 anjos aparecem ao lado. O texto vai dizer que são 2 homens de branco e dizem algo para eles. O texto vai dizer assim no versículo 10: E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, as últimas palavras de Jesus, irmãos, antes de subir aos céus, quando ele diz: permaneçam em Jerusalém e vocês receberão poder para testemunhar, essas palavras de Cristo e as palavras dos anjos chamam a atenção dos discípulos para o fato de que agora eles possuem uma missão nesse mundo. Os anjos estão dizendo: olha, por que vocês estão parados olhando para o céu? Jesus vai voltar. No tempo determinado pelo Pai, Jesus virá. Mas vocês têm uma missão nesse mundo. Então não fiquem parados, olhando para o céu, esperando do céu. Vocês receberão poder. Então sigam essa ordem de Cristo e cumpram o ministério de Cristo, cumpram a missão que vocês possuem nesse mundo. E os discípulos, então, o texto vai continuar dizendo, a narrativa de Atos vai continuar dizendo, que esses discípulos receberiam o poder do Espírito e seriam capacitados por ele para cumprir o seu propósito. Por isso, irmãos, agora nós vamos voltar nos textos específicos em que Jesus fala sobre o recebimento do Espírito. E nós vamos, a partir desses textos, falar sobre batismo e plenitude no Espírito Santo. Então, para o propósito do nosso estudo, nós vamos fazer esse retorno a esses 2 textos, que são especificamente o versículo 5 e o versículo 8. E a gente vai analisar esses textos com a ajuda, com o apoio de outros textos também das Escrituras, para lançar luz ao que significa o que Jesus disse aos seus discípulos, a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Se você voltar comigo no versículo 5, Jesus diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Irmãos, quando nós seguimos a leitura de Atos, no capítulo 2 especificamente, nós vamos encontrar ali a narrativa do dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi quando os discípulos, de fato, estavam reunidos, como Jesus havia ordenado a eles. Eles estavam ali orando num cenáculo e o texto vai dizer que eles foram batizados no Espírito, eles receberam o Espírito Santo. Lucas 2, dos versículos 1 a 4, vai narrar esse momento. Lucas vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a partir dali, Pedro se levanta, começa a pregar cheio de autoridade. Lucas vai dizer que muitos homens ali ficaram confusos e alguns diziam: olha, será que esses homens estão bêbados tão cedo? Isso aconteceu, era cerca de 9 horas da manhã. Será que esses homens beberam? Estão agitados desse jeito? Estão eufóricos desse jeito? O que aconteceu? E Pedro se levanta e começa a pregar, começa a falar acerca de Cristo e a explicar aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. E como resultado dessa pregação de Pedro, Lucas vai dizer que cerca de 3.000 homens se converteram e passaram a fazer parte da igreja. Então, de 120 que estavam ali reunidos, foram acrescentados no final daquele dia mais 3.000 batizados na igreja de Jesus Cristo. E desse relato, irmãos, algumas perguntas podem ser levantadas, algumas dúvidas podem surgir.
Que perguntas seriam essas? Talvez você já tenha se feito essa pergunta, ou essas perguntas. Primeiro, o batismo no Espírito Santo, ele se limita ao que foi narrado em Atos 2? Será que o batismo no Espírito Santo se limita a essa experiência dos discípulos que nós lemos aqui no começo da igreja primitiva e não mais tem valia, não mais tem sentido para nós hoje? Será que foi algo específico dos discípulos? Agora, se não foi, o que ele significaria para nós hoje? O que seria hoje esse batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo para a igreja? Seria ele uma experiência de poder que pode ou não ser vivida pelo cristão? E aí nós teríamos cristãos que são batizados no Espírito, cristãos que não são batizados no Espírito, e esse batismo seria marcado por alguns sinais específicos, como o dom de línguas? Ou será que o batismo no Espírito seria o derramamento do Espírito, e o derramamento sobre os crentes, o derramamento do Espírito sobre aqueles que passam a fazer parte da igreja, não necessariamente tendo essas evidências como o dom de línguas? O que significaria, então, batismo no Espírito Santo? Então, primeiro, irmãos, falando da primeira pergunta, a promessa do batismo no Espírito Santo já havia sido dada antes, já havia sido anunciada por João Batista, antes mesmo de Jesus começar o seu ministério. Se nós voltarmos lá no livro de João, e nós vamos usar esse texto como base para esclarecer o nosso tema, o nosso assunto de hoje, se nós formos em João 1, no versículos 29 a 34, João vai dizer assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, irmãos, a forma como João fala aqui sobre o batismo que Jesus traria, né, sobre os crentes, ele diz: aquele que batiza, indica que esse batismo no Espírito Santo não seria um evento pontual, um evento limitado a um dia específico, um dia de Pentecostes. Se fosse, talvez João diria: esse é aquele que batizará em determinado momento com o Espírito Santo, é aquele que trará em certo dia o batismo. Mas João, ele usa aqui um tempo verbal, ele usa aqui um verbo, uma forma no verbo em que ele diz sobre algo contínuo. Ele é aquele que batiza, ele continuamente batiza. Jesus batiza com o Espírito Santo e isso faz parte do seu ministério. Isso não é algo pontual, específico do dia de Pentecostes. E confirmando isso, Pedro ele vai dizer lá no final da sua pregação, né, identificando ali o batismo no Espírito Santo com a profecia de Joel, que diria que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ele vai explicar o seguinte, lá em Atos 2, versículo 39. A promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro está aqui explicando o que aconteceu ali em Pentecostes, e no final da explicação ele diz: olha, essa promessa do Espírito Santo é para vocês, é para os seus filhos, e é para todos aqueles que ainda virão, todos aqueles que ainda farão parte da igreja, todos aqueles que o Senhor chamar. Ou seja, no próprio contexto aqui do dia de Pentecostes, Pedro reconhece que o derramamento no Espírito não se limitaria àquele dia, àquela data específica, mas deveria ser estendido também a todos os que viessem a crer em Cristo. E aqui a gente já responde a nossa primeira pergunta. Mas tendo respondido a nossa primeira pergunta, nos resta saber a continuidade. Agora nós temos um outro problema. Ora, se o batismo no Espírito Santo é uma experiência de poder, ou é uma experiência que acontece depois da conversão, ou se ele representa o recebimento do Espírito no momento da conversão, sobre todo aquele que crê. E mais uma vez, irmãos, o texto de João 1,
Lá no versículo 29 que nós lemos, pode lançar luz para nós. Ali João Batista vai falar do ministério de Cristo. E João Batista vai dizer que assim como ele, João, batizava com água, Jesus batizaria com o Espírito Santo. E aqui nos ajuda, irmãos, a entender o que os judeus compreendiam como batismo. O que as pessoas para quem João estava falando compreendiam como batismo. O batismo, o ato de batizar com água, não foi uma invenção de João Batista. Isso não foi algo original de João Batista. Pelo contrário, o batismo com água já acontecia há muitos anos, há muitos séculos inclusive, e era feito pelos judeus. Os judeus, eles tinham o costume de batizar com água todos aqueles gentios, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, que não eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus batizavam com água esses gentios que decidiam crer na fé judaica, que decidiam se converter ao Senhor. Então, o batismo, para o judeu, antes de João Batista, era um ato que marcava o início de um gentio na fé judaica, a conversão de um gentio na fé judaica. Era um ritual de iniciação. Essa palavra aqui é importante para nós. Iniciação de um convertido na fé dos judeus. O que era original de João Batista é que agora ele estava batizando também judeus, e não só gentios. João Batista estava pregando que aqueles judeus precisariam se converter, precisariam se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor, viver uma vida em santidade. Caso eles não fizessem isso, nem mesmo os judeus poderiam ser chamados de povo de Deus, de filhos de Deus. E nos evangelhos a gente pode ler João Batista dizendo: olha, vocês se garantem pelo fato de serem descendentes de Abraão? Até das pedras Deus pode levantar descendentes a Abraão, né? Vocês precisam, pelo contrário, se arrepender, e então vocês serão filhos de Deus. Então vocês estarão preparados para a vinda do Messias. E João preparava o caminho do Senhor, né? Ele diz isso, ele relata, ele faz menção ao texto de Isaías, quando diz: eu sou aquele que diz, né, a voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. João pregava então esse arrependimento e dizia: vocês precisam viver em santidade, vocês precisam viver arrependidos, pois o Messias está chegando. E quando o Messias chegar, ele trará salvação para aqueles que são filhos de Deus, e ele trará juízo para aqueles que não são filhos de Deus. Ele trará juízo para aqueles que se mantêm em pecado e rebeldes contra o Senhor. Ou seja, João agora iniciava aquelas pessoas na vida arrependida, o batismo de arrependimento. E quando o Messias viesse, João vai dizer, ele também iniciará esses que creem no seu reino. Ele irá incluir aqueles que creem em Cristo no reino. Ou seja, o batismo de Cristo também seria um batismo para inclusão, um batismo para iniciar aqueles que se arrependem e que se arrependessem e crescem. E o sinal desse batismo, assim como o sinal do batismo de João era a água, o sinal do batismo de Jesus seria o Espírito Santo. E é por isso que Jesus ele vai dizer para Nicodemos, né, se você for lá em João, no capítulo 3, um pouco à frente do texto que nós lemos de João 1, no versículo 5, Jesus diz para Nicodemos: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, olha as palavras que Jesus usa aqui, nascer e entrar. O que essas palavras teriam em comum? As duas, irmãos, indicam um início, indicam um ingresso. Aquele que nasce, inicia a sua vida. Aquele que entra, ingressa, começa a estar em um novo lugar. Então, Jesus está dizendo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, essa conversão, o início da vida cristã é marcada por esses dois sinais, a água e o Espírito, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo no interior de todo aquele que crê. E voltando, se a gente voltar para a conclusão de Pedro lá no seu sermão de Atos 2, no versículo 38, Pedro vai dizer assim: arrependam-se. Quando as pessoas perguntaram o que nós faremos, então Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e vocês receberão o dom
do Espírito. Veja, Pedro está explicando o que aconteceu em Pentecostes, que foi o batismo no Espírito. Então, o que ele chama de dom do Espírito é o mesmo que o batismo no Espírito. E nós podemos entender, então, irmãos, que todos aqueles que se arrependem e creem em Cristo para a salvação, já receberam o dom do Espírito Santo, ou seja, já foram batizados no Espírito Santo. Irmãos, é impossível que alguém seja filho de Deus sem ter possuído o Espírito, sem ter recebido o Espírito, sem ter sido iniciado nessa vida do Espírito, ou seja, sem ter sido batizado no Espírito Santo. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Ou seja, aquele que possui o Espírito de Deus é de Cristo. E aquele que não possui o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então, todo aquele que é crente, todo aquele que é cristão, que é convertido de fato, já recebeu o dom do Espírito, que Pedro diz aqui ser o mesmo que o batismo no Espírito. E acerca, irmãos, desse recebimento ser marcado por sinais visíveis, como dom de línguas, a experiência dos 3.000 convertidos aqui no final do texto de Atos se torna para nós o padrão, né? O que de fato acontece na maior parte dos casos. O texto vai dizer no versículo 41, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E ponto. Não existe aqui nenhuma menção a uma manifestação de um dom de línguas ou algum movimento extraordinário. O que pense, 3.000 pessoas vivendo esse mover seria algo grandioso. E Paulo e Lucas, melhor dizendo, colocar isso no seu livro traria um ar todo diferente aqui para o início já do livro de Atos. Mas por que Lucas não narra isso? Por que Lucas não diz? Porque, irmãos, não aconteceu, né? Os discípulos foram batizados, os discípulos passaram a fazer parte da igreja, se tornaram cristãos, e a promessa que Pedro colocou aqui para eles é: vocês se arrependam, sejam batizados e receberão o dom do Espírito. Ou seja, esses discípulos que foram batizados receberam o Espírito Santo. E o dom do Espírito, mais uma vez, é o batismo no Espírito. Pedro está explicando o que aconteceu em Atos 2. Ou seja, a conclusão que nós chegamos é que aqueles 3.000 receberam o Espírito Santo, e não que eles ficaram para esperar ou aguardar que em algum outro momento eles fossem batizados no Espírito, recebessem o dom do Espírito. E essa, irmãos, é a experiência que nós temos visto em toda a Escritura daqueles que de fato recebem o Espírito Santo e também em toda a história da igreja. E essa também deve ser a experiência normativa para nós. Mas quando a gente volta no texto que nós lemos lá no início, em Atos 1, e nós lemos o versículo 8, a gente vai ver que Jesus diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando nós lemos ali o texto de Atos 2, nós vemos que de fato os discípulos receberam o Espírito e com isso receberam poder de Deus. E depois, em todo o decorrer de Atos, eles são movidos pelo Espírito Santo, fazem milagres, a gente vê ali profecias, a gente vê outros momentos em que o dom de línguas aparece. E quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, de muitos cristãos hoje, nós não vemos isso acontecendo com tanta frequência, com tanta ênfase. E a conclusão que alguém poderia chegar, ou a pergunta que alguém poderia fazer é: olha, será então que essas pessoas não tiveram a mesma experiência que os discípulos tiveram lá no começo da igreja? Será então que eles não foram batizados no Espírito Santo? Alguém poderia levantar esse questionamento como um questionamento sincero. E é aqui, irmãos, que nós precisamos fazer uma distinção entre o receber o Espírito Santo, ou ser batizado no Espírito Santo, e o ser cheio do Espírito, ou da plenitude do Espírito. São coisas distintas. Como nós vimos antes, o batismo no Espírito Santo é um ato de Cristo. Quando Cristo subiu aos céus, Ele enviou o seu Espírito sobre a igreja, e a igreja então passou a receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. E todos aqueles que se arrependem, creem, recebem o batismo no Espírito, são iniciados no reino de Deus com a marca do Espírito Santo. Esse batismo
irmãos, não pode acontecer mais de uma vez, ele não pode ser repetido. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você já possui o Espírito Santo, e isso não pode acontecer uma outra vez. Não pode acontecer de você deixar de ter o Espírito Santo e ter de novo. Cristo enviou o Espírito Santo a todos aqueles que se arrependem e creem que são feitos seus filhos, que são regenerados, que têm um coração transformado. Isso é um ato inicial daqueles que se convertem. Mas a plenitude do Espírito, o ser cheio do Espírito, é algo que pode ser perdido. É algo que não é definitivo. E se pode ser perdido, precisa, então, também ser mantido. E, ao mesmo tempo, caso seja perdido, pode ser recuperado. Esse ser cheio do Espírito, esse estar pleno do Espírito, vivendo a plenitude do Espírito. E assim, irmãos, na experiência de Pentecostes, os discípulos, eles não só receberam o Espírito Santo, não só receberam o batismo no Espírito Santo, como também viveram uma experiência em que eles foram cheios do Espírito. É o que Lucas diz ali no versículo 4. Depois de terem recebido o Espírito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, em Atos 2, é, ao mesmo tempo, o recebimento do Espírito Santo pela igreja e o primeiro avivamento na história da igreja. O primeiro episódio em que o Espírito vem trazendo vida sobre a igreja de Cristo, trazendo poder sobre a igreja de Cristo, de modo que muitos ali ficaram cheios do Espírito Santo. Isso, irmãos, é avivamento. Ser avivado ou estar em uma igreja avivada é uma igreja em que os crentes, os membros dessa igreja, são crentes cheios do Espírito. Às vezes as pessoas dizem, não, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é uma igreja avivada, né? Eu vou para aquela outra igreja buscar o avivamento. Mas o avivamento vem quando cada crente, quando cada membro da igreja busca ser cheio do Espírito Santo. Em outros momentos, o livro de Atos fala de pessoas que receberam essa plenitude, esse enchimento do Espírito para testemunharem, né, acerca do ministério de Cristo. A gente pode ler lá em Atos 4, no versículo 8, depois no versículo 31, em Atos 13, versículo 9. Lucas vai dizer também de pessoas que viviam continuamente cheias do Espírito, como é o caso de Pedro, ou o caso típico dos diáconos, né, emblemático dos diáconos, quando os apóstolos precisam escolher ali homens para servirem a igreja como diáconos, a ordem que eles dão, a instrução que eles dão é, olha, escolham homens que sejam cheios do Espírito. E aí a gente pode entender, bom, se foi preciso dar essa instrução, isso significa o quê? Significa que nem todos eram cheios do Espírito, ou nem todos eram cheios na mesma medida. Se fossem, os apóstolos não precisariam instruir a igreja a escolher diáconos que fossem cheios do Espírito. Ele só diria, olha, escolham 7 homens entre vocês, serão cheios do Espírito, já que todos são. E Lucas vai enfatizar um deles, Estevão, dizendo que Estevão era especialmente cheio do Espírito Santo. E Lucas vai dizer isso lá em Atos 6, versículo 5, versículo 8, versículo 10. No decorrer do livro, Lucas também vai dizer sobre Barnabé, que era cheio do Espírito Santo, sobre Paulo, que seria cheio do Espírito Santo, em Atos 9, 17, os discípulos de Antioquia, que viviam cheios da alegria e da plenitude do Espírito Santo, Atos 13, 52. E ainda que esse estado seja o ideal de todo crente, a plenitude do Espírito, o destaque ao fato de que essas pessoas eram cheias do Espírito demonstra que nem todos serão cheios. E isso precisa gerar uma reflexão para nós. De fato, quando Paulo fala aos crentes de Corinto, Paulo destaca que eles tinham muitos dons espirituais, exerciam muitos dons espirituais, até cometendo exageros em alguns casos, mas Paulo vai dizer também que eles não viviam na plenitude do Espírito, que eles eram crentes carnais. Depois você pode ler em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 7, e 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3. Então, irmãos, a principal evidência de que um crente é cheio do Espírito Santo, de acordo com o texto de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, não é que aquele crente exerce dons, não é que aquele crente fale em línguas, não é que aquele crente profetiza, não é que aquele crente participa de um ministério da igreja, que aquele crente prega, que aquele crente toca no louvor, ou canta no louvor, e quando ele canta as pessoas se comovem, né, e o Espírito Santo vem. Não, essa não é a marca de que uma pessoa é cheia do Espírito. Não é porque ela faz parte de determinado ministério, não é porque ela é do ministério de intercessão ou da pregação, não.
a marca de que uma pessoa de que um crente é cheio do Espírito é que esse crente frutifica os frutos do Espírito. Ele manifesta uma vida cheia dos frutos do Espírito, como Paulo diz lá em Gálatas 5, do 22 ao 25, que é o texto base da nossa última aula dessa série, do Seminário do Espírito Santo. E, irmãos, em nenhum momento, na Palavra de Deus, nós vamos encontrar Deus nos convidando a buscar ser batizados com o Espírito Santo. Mas em diversos momentos nós vamos encontrar a Palavra de Deus nos convidando a ser cheios do Espírito Santo, a buscar ser cheios do Espírito. O próprio Jesus disse que aquele que tem sede pode ir até ele e ser saciado, até o ponto de que do interior desses discípulos fluiriam rios de águas vivas. Isso está lá em João 7, do 37 ao 39. E no final do texto, João vai destacar que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que seria enviado. Ou seja, todos nós podemos ir até Cristo, buscar dele o recebimento do Espírito, até o ponto de que o Espírito flua como rios de águas vivas, até o ponto de que a gente transborde do Espírito Santo. Então Jesus vai destacar também em outro momento que o Pai dará o Espírito a todos os seus filhos que lhe pedirem em oração. Isso está lá em Lucas 11, do 9 ao 13. Veja, aqui fala da vinda do Espírito sobre os que já são filhos. O Pai dará o Espírito, ou seja, nós podemos buscar, nós que já possuímos o Espírito, podemos buscar uma plenitude cada vez maior. Mas talvez o texto mais claro da Palavra de Deus acerca do ser cheio do Espírito está lá em Efésios 5, dos versículos 18 a 20, quando Paulo diz: "E não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher do Espírito." Irmãos, esse é um imperativo contínuo para todos os crentes. Continuamente, vocês precisam se deixar ser cheios do Espírito Santo. Veja, não é uma instrução apenas, não é algo que Paulo coloca como opcional. Olha, seria interessante se você se deixasse ser cheio, ou seria bom para você que você se deixasse ser cheio. Não, Paulo coloca aqui como algo que é necessário. Olha, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se ser cheios do Espírito. É um imperativo, é necessário. Deixem-se ser cheios do Espírito. E é algo necessário para todos os crentes. Ao mesmo tempo que é um imperativo, é também algo que está na voz passiva. Não é você que vai se encher, você vai se deixar ser cheio. Isso é algo que Deus faz. E quando nós somos cheios do Espírito, esse processo envolve algumas marcas que tanto nos levam a ser mais cheios do Espírito, quanto também manifestam que nós somos cheios do Espírito. E Paulo vai dizer em Efésios 5 que essas marcas são 4, ao menos, 4 marcas principais, 4 características ou evidências de que somos cheios do Espírito. E quais seriam elas? Paulo começa dizendo: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então aqui a gente vê uma marca de quem é cheio do Espírito, que é a comunhão, o entre vocês, falar entre vocês. Mas veja, não é uma comunhão como a comunhão que o mundo tem. Não é um falar entre vocês de qualquer assunto. Não é um se juntar para falar sobre política, ou para falar sobre futebol, ou para compartilhar algo que você aprendeu na internet. Não, é um falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pessoas que são cheias do Espírito Santo têm prazer em falar sobre as coisas do reino de Deus. Pessoas que são plenas, que vivem a plenitude do Espírito, amam falar uns com os outros sobre o reino de Deus, falar sobre o que Deus tem feito na sua vida, falar sobre aquilo que você tem aprendido nas Escrituras, falar sobre aquilo que você planeja fazer para Deus, os teus sonhos no reino de Deus, aquelas pessoas para quem você pretende pregar o Evangelho, aquelas pessoas por quem você tem orado, aqueles que são cheios do Espírito, amam falar das grandezas de Deus, falar da glória de Deus, falar acerca de quem Deus é e das bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Então, essa seria a primeira marca de uma pessoa cheia do Espírito: viver em comunhão, falar uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. E Paulo vai continuar, ele diz: cantando e louvando com o coração ao Senhor. Uma segunda marca nós vemos aqui, a adoração. Mas veja, ele destaca: cantando e louvando com o coração ao Senhor. É uma adoração sincera, é uma adoração em espírito e em verdade. Quando você chega na casa de Deus, ou quando você vai louvar a Deus no seu tempo devocional, será que o seu coração está ali? Ou será que você tem louvado só da boca para fora, só com palavras?
às vezes até se dispersando no momento do louvor. Aquele que é cheio do Espírito Santo ama louvar ao Senhor, ama adorar ao Senhor e busca fazer isso no máximo de vezes possível, né? No máximo de vezes, né? Buscar novas oportunidades para estar na presença de Deus, adorando a Ele, louvando a Ele, na casa do Senhor, junto com os seus irmãos, adorando a Deus. Uma terceira marca que Paulo vai dizer é dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gratidão, nós vemos, é mais uma marca daqueles que são cheios do Espírito. E não é uma gratidão ocasional, não é algo que nós paramos em determinado momento para agradecer. Paulo vai dizer, dando sempre graças por tudo. Ele vai dizer sempre e por tudo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, em todas as coisas, busca agradecer a Deus, ser grato ao Senhor. Ele tem um coração cheio de gratidão. Não é um coração cheio de murmuração, não é um coração cheio de reclamação. Sabe quando nós vivemos reclamando, quando nós estamos sempre insatisfeitos? Não, quando o Espírito Santo está sobre nós, nós agradecemos a Deus. Nós somos gratos ao Senhor. E a última marca, Paulo vai dizer, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então nós encontramos aqui o serviço. Aqueles que são cheios do Espírito Santo amam servir aos seus irmãos, amam se sujeitar uns aos outros para servi-los, para auxiliá-los, para ajudá-los. Então uma comunidade, uma igreja de crentes cheios do Espírito é uma igreja cheia de crentes que servem uns aos outros, que se sujeitam uns aos outros, que auxiliam uns aos outros, que suportam, dão suporte, dão apoio uns para os outros. Essas são marcas, então, irmãos, de uma igreja e de um cristão cheio do Espírito Santo. E para nossa conclusão e aplicações também, nós podemos refletir, diante de tudo isso que nós falamos aqui, quando nós olhamos para o cenário das igrejas atuais e de muitos cristãos modernos, o que nós vemos? Irmãos, nós vemos que grande parte das igrejas atuais, das igrejas modernas, tem sido culpada de fazer aquilo que Paulo chama de apagar o Espírito. Muitos cristãos têm sido culpados de apagar o Espírito. Paulo fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Por um lado, muitas dessas igrejas buscam promover supostos avivamentos, né, que não passam, né, de movimentos e mexer com as emoções, mexer com a alma, ou animar a igreja, né, movimentos contínuos de eventos que não tem nada a ver com o mover real do Espírito. Irmãos, o mover do Espírito é algo que começa no coração de cada crente, é algo que vem do interior de cada crente, não é algo promovido por uma estética específica, por uma arquitetura específica, por um som específico, por um instrumental específico. Não, o mover real do Espírito acontece dentro do coração de cada crente e é promovido por Ele. Muitas igrejas hoje têm tentado promover eventos, promover atrações, a fim de promover esses supostos avivamentos, mas só distraem os cristãos daquilo que o Espírito Santo pode realmente fazer no coração de cada um deles. Essas igrejas trabalham com o emocional e buscam gerar lágrimas, buscam gerar arrepios nos crentes, e muitos acabam confundindo essas marcas quando chegam no final do culto e diz, olha, o culto hoje me arrepiou, né? Então eu senti a presença do Espírito Santo. Ora, será que a presença do Espírito Santo pode se limitar a um arrepio, a algumas lágrimas? Será que não é muito mais do que isso? E essas igrejas então acabam confundindo muitos desses crentes e fazendo com que eles deixem de buscar verdadeiramente essa plenitude do Espírito. São estratégias carnais. E estratégias carnais, irmãos, cultos carnais, geram cristãos carnais. Por isso é algo sério, por isso é algo importante de estarmos atentos. Mas, por outro lado, muitas igrejas têm também esquecido do Espírito Santo, simplesmente ignorado o Espírito Santo. Muitos cristãos se acomodaram numa vida medíocre, numa vida mediana, né? Numa vida cristã em que, eu leio a Bíblia às vezes, eu oro às vezes, eu vou para a igreja uma vez por semana e tá bom, isso é o suficiente. Eu já tenho o Espírito Santo, afinal de contas, o Espírito Santo já está em mim e um dia ele me levará para a glória do Pai, então não preciso de mais nada. Essas pessoas esquecem que devem buscar o Espírito Santo, buscar viver na plenitude do Espírito,
porque a vida cristã, irmãos, é uma vida de contínua luta e de contínua busca por santidade. E quem nos capacita a buscar a santidade, a cumprir o nosso ministério nesse mundo, a testemunhar de Cristo, é o Espírito Santo. Mas muitos cristãos e muitas igrejas têm ignorado essa verdade, têm ignorado a plenitude do Espírito. E assim, esses crentes, essas igrejas, vivem uma frieza espiritual, um deserto espiritual contínuo, que dificilmente não resultará, da mesma maneira como outro grupo, em cristãos carnais. E a questão urgente que se coloca diante de nós é a seguinte: será que nós também temos feito parte disso? Será que nós também temos sido culpados de apagar o Espírito Santo em nossas vidas? Irmãos, poucas coisas têm sido tão necessárias para nós, especialmente nesses tempos que nós vivemos, para a igreja moderna, do que um verdadeiro avivamento da parte de Deus. Poucas coisas são mais urgentes do que esse derramar do Espírito sobre cada crente. Sobre cada crente, veja, não é um derramar do Espírito aqui, ou naquela igreja, ou naquele grupo, é um derramar do Espírito sobre cada crente. O livro de Atos mostra para nós que a igreja de Cristo, ela cresce no poder do Espírito. Ela cresce sendo capacitada pelo Espírito Santo. E ela cresce quando cristãos que vivem essa plenitude do Espírito são capacitados a proclamar o Evangelho, para suportar as perseguições desse mundo, para suportar as oposições desse mundo, para amar uns aos outros, para amar aqueles que estão distante de Cristo, a ponto de ir até eles pregar o Evangelho, a ponto de ir até eles levar a palavra de salvação, as boas novas de salvação, e a ponto de oferecerem a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus é soberano sobre os seus avivamentos. Deus derrama o seu Espírito a quem quer e quando quer, de acordo com o seu propósito. A gente não pode definir um dia para Deus derramar o Espírito. Você já viu aquelas campanhas? Venha para a noite do derramamento do Espírito Santo, venha para o dia do batismo no Espírito. Eu fiz parte de um movimento em que nós tínhamos um retiro, chamado Encontro com Deus, e nesse retiro tinha a ministração, o dia do batismo no Espírito Santo. E as pessoas tinham uma expectativa de que naquele dia, naquela hora marcada, Deus derramaria o Espírito Santo. Mas, irmãos, o homem não pode definir a agenda de Deus. O homem não pode definir o dia, a hora em que o Senhor derramará o seu Espírito sobre cada um de nós e que o Senhor nos encherá da plenitude do seu Espírito. Mas ainda assim, a palavra de Deus é clara e nos revela, irmãos, que nós devemos guardar essa expectativa de fato, de que em algum momento, quando a vontade de Deus se manifestar sobre nós, Ele derramará sobre as nossas vidas o Espírito Santo. Ele encherá o nosso coração do Espírito Santo. Então, em cada culto, em cada momento de adoração, em cada momento de comunhão, nós estamos ali com a expectativa de que naquele dia o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós. Em cada momento em que você vai para o seu quarto orar, em cada momento em que você vai fazer o seu devocional, você guarda uma expectativa de que naquele momento, naquela ocasião, Deus pode derramar o seu Espírito sobre você. Deus pode encher o seu coração do Espírito Santo. Nós devemos guardar, irmãos, essa santa expectativa de que Deus nos visite e derrame sobre nós o Espírito Santo. E mais do que isso, a Bíblia diz que nós somos responsáveis por buscar e por pedir a Deus pela plenitude do Espírito. Então nós não só esperamos que Ele derrame o Espírito, mas também pedimos a Ele que derrame sobre nós o seu Espírito Santo. E por fim, irmãos, nós precisamos sempre nos questionar: que tipo de cristãos nós temos sido? Temos sido, então, cristãos cheios do Espírito ou cristãos vazios da plenitude do Espírito? Que tipo de cristão você tem sido? Como tem sido a sua vida com Deus? Será que a nossa vida evidencia a plenitude do Espírito Santo? Será que a sua vida dá frutos do Espírito Santo? Você tem frutificado no reino de Deus? Do que você tem se enchido? Você tem se enchido do Espírito? Ou será que você tem se enchido de preocupações? Será que você tem se enchido de conversas que não te edificam? Será que você tem se enchido de conteúdos nas redes sociais ou na televisão que não edificam a sua vida? Do que você tem se enchido? A palavra de Deus diz
deixem-se encher do Espírito Santo. E mais, com que expectativa você tem buscado e esperado pelo Espírito Santo? Será que você guarda essa expectativa nos cultos em que você frequenta ou nos momentos de oração que você tem? Você tem guardado essa expectativa ou você tem se esquecido do Espírito Santo? Se esquecido que o Espírito Santo pode te visitar, te encher, te trazer sobre você a plenitude dele? E por fim, você tem cumprido o seu chamado de pregar o Evangelho? O texto de Atos diz que, ao receber poder do Espírito, os discípulos testemunhariam de Cristo. Esse é o propósito. Essa é a nossa missão, irmãos. Essa não era somente a missão dos discípulos ali em Atos 2. Essa é a missão de cada um de nós. Buscar ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do poder do Espírito Santo. Para, através desse poder, impulsionados, impelidos por esse poder, irmos até aqueles que estão longe, até aqueles que não conhecem a Cristo, até aqueles que estão distantes da palavra de Deus e levarmos a Ele o Evangelho da salvação, na esperança de que Cristo irá tocar o coração dessas pessoas e trazê-los também para a sua família, para fazerem parte do seu corpo. Irmãos, a Igreja de Cristo, eu, você, cada um de nós, precisamos urgentemente de um avivamento. Precisamos urgentemente ser cheios do Espírito Santo. Então que você ore e que você busque por essa plenitude. Que na sua vida você não apague o Espírito Santo. Amém? Eu quero orar com você para fecharmos essa aula, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e que Ele aplique essa palavra ao seu coração. Ó Deus, te louvamos por tudo que vimos aqui, te louvamos, ó Pai, pela verdade da Tua palavra, pela Sua sagrada Escritura, pelo Seu sagrado Evangelho. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco. E obrigado, Senhor, porque o Senhor derrama sobre nós o Seu Espírito. Ó Pai, como foi promessa de Cristo, nós não estamos órfãos. Nós não fomos deixados aqui sozinhos quando Cristo subiu aos céus. Nós não fomos abandonados. Não, pelo contrário. Nós recebemos o Consolador. Nós recebemos o Espírito Santo, que está conosco em todo o tempo. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Louvado seja o Seu nome, porque o Senhor está conosco continuamente por meio do Teu Espírito. E agora eu quero clamar, ó Deus, que o Senhor derrame o Seu Espírito Santo sobre a Sua igreja. Que o Senhor derrame da plenitude do Teu Espírito, ó Pai, sobre cada coração. Encha-nos, ó Deus, do Teu poder. Encha-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, pois precisamos, Pai, ser cheios. Não podemos, Senhor, continuar vivendo uma vida de frieza espiritual, de sequidão espiritual. Não podemos continuar vivendo uma vida em que buscamos sempre entretenimento, buscamos sempre novos eventos, novas atrações. Precisamos viver uma vida cristã verdadeira, genuína, uma vida que é movida pelo Teu poder, pelo poder do Espírito Santo. Pois somente assim, ó Pai, nós poderemos vencer o pecado. Somente assim, ó Deus, nós poderemos pregar o Evangelho com coragem, com ousadia, com intrepidez. Então capacita-nos, Senhor, encha-nos da Tua presença, encha-nos do Teu Espírito, e que por meio do Teu Espírito nós possamos glorificar o Teu santo nome e exaltar a Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É o que te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.